Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Louvor a vós, ó Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, como falamos no início, antes de começar a missa, nós estamos fazendo a memória de Santo Antônio. Depois das preces da nossa liturgia, nós vamos fazer a bênção dos pães como tradição que é. Vamos também, no final, receber duas jovens que se prepararam para fazer uma consagração à Nossa Senhora, naquele momento do final que nós fazemos na missa. E a mensagem de hoje, da leitura de hoje, vem estar unido perfeitamente a esta comunhão que nós fazemos como cristãos, certo? Das mais diversas formas de seguimento que nós temos de Cristo, nós ouvimos a palavra e pomos em prática. Nós escutamos na primeira leitura a leitura do profeta Ezequiel. E quem é o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, ele se tornou profeta por conta do exílio da Babilônia, tá? Ele é um profeta que vem trazer esperança ao povo que estava no exílio, estava escravo, estava entregue, preso, não é? Então, o profeta Ezequiel, ele utiliza aqui parábolas, certo? Era comum naquela época falar em parábolas. O povo entendia com a maior facilidade o que o profeta ou quem a usasse estava ensinando. Entendia logo, porque os seus ouvidos e o seu coração já estavam acostumados a ouvir e fazer uso de parábolas. Então, o contexto histórico é o seguinte: a Babilônia, essa árvore a que o profeta se refere aqui na leitura, não é, corresponde ao povo de Deus, ao povo de Israel, o povo que vai se tornar uma grande árvore, vai dar muitos frutos e vai servir de abrigo para os pássaros. Assim ele fala como parábola, não é? E a leitura quer mostrar o quê? Quer mostrar que Deus, Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da história. Deus, Ele pode mudar a história. Como o povo estava escravo na Babilônia, Deus muda a história para que eles se tornem agora libertos. Deus é o Senhor da história, é o Senhor da natureza. Por isso é que Ele utiliza
o exemplo das sementes. Deus transforma, Deus dá o poder a esta semente a se transformar numa grande árvore. Assim ocorre quando a Pérsia, que é dominada então, que domina a Babilônia, governada por Nabucodonosor, o rei da Pérsia, chamado Ciro, ele permite ao povo de Deus, ao povo que estava escravo, retornar e recomeçar a sua vida lá em Judá. Então, é desse modo que a profecia se realiza. A profecia do Antigo Testamento vai se realizar depois, né? Então, Deus, ele, na linguagem de outro profeta, o profeta Oséias, né? Deus, ele abaixa a árvore grande, que representa o Império Babilônico, e eleva a pequena árvore, que é a representação do povo de Israel, o povo de Deus, o povo que estava oprimido. Como é um costume bíblico, então Jesus, como bom judeu e bom orador, ele também utiliza esse estilo. No Novo Testamento, Jesus ele faz uso desse modo de ensinar através de parábolas. Então, como vemos, Jesus utiliza aqui no Evangelho a parábola do grão de trigo, no versículo 26, né, do capítulo 4 de Marcos, e a semente de mostarda a partir do versículo 30. O que significa isso? A semente que germina por si mesmo. Assim como a árvore, na primeira leitura, representa o povo de Deus, a semente também aqui representa o novo povo de Deus, no Novo Testamento, não é? Então, é o centro da parábola, certo? A mensagem é simples, quer dizer que basta semear o reino de Deus, representado pela semente, e ele vai crescer. Ele cresce. O importante é semear. O importante é lançar a semente. Nós teremos, depois da missa, um batizado também. Como é que é o nome dele? É o Adam, tá? Vai ser batizado e realmente, olha aqui, a semente sendo lançada. Alguém pode dizer assim, deixa ficar adulto para fazer a escolha. Não. O que é bom, e o batismo, ele é para a nossa salvação, por que não oferecer o quanto mais cedo possível? Esta é a primeira razão verdadeira e também a santa tradição da nossa fé e da nossa igreja. Não é? Não tem sentido isso. Então, quanto mais cedo a gente lança a semente, como está aqui no próprio Jesus ensinando na parábola, é melhor. Então, a pequena semente de mostarda é o novo povo de Deus, o povo de Israel. Isto é, os seguidores de Jesus, os quais se tornarão grandes árvores. Sabe lá se o Adam não vai ser um bom padre, né? A mãe e a avó disse amém. Então vamos ver, né? A semente que está sendo lançada, tá? Um bom cristão, com certeza, não é? Um bom qualquer coisa boa. Sendo bom para Deus, está ótimo, não é? É a semente. Então a parábola, o paradoxo aqui, o contraste entre o pequeno inicial, lembrar da semente e da árvore, e o grande terminal, conclusivo, se realiza de diversas formas. Uma das formas nós podemos ver aqui no Novo Testamento, que é na pessoa do próprio Jesus. Jesus Cristo peregrinou, viveu aqui nessa terra com um corpo humano, não foi? Jesus é divino, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como corpo humano, Jesus veio aqui para a terra, permaneceu conosco, ao mesmo tempo, como ser humano, foi escarnecido, não é? Foi triturado como uma semente no moinho, assim vemos na sua paixão de Cristo, não é? E, por fim, morre na cruz. Quer dizer, sendo Jesus Filho de Deus, sendo Deus na essência, ele se torna totalmente humilde, totalmente pequeno. Semente da árvore do Antigo Testamento e a semente aqui no Novo Testamento. A pequenez e a humildade de Cristo, não é? E não é à toa que na história da igreja se fala assim, o sangue
dos mártires é semente de cristãos. Quanto mais se matava Jesus e os cristãos, para que os outros tivessem medo e deixassem de sê-lo, acontece o contrário. O sangue dos mártires vai produzindo cada vez mais cristãos, porque a fé o permite, não é? Então, Jesus, ele era, apesar de ter passado por ser moído, não é, na paixão de Cristo, ele é portador de uma enorme força, um enorme poder que vem que é revelada na sua ressurreição. Jesus ressuscita. Ele supera o maior mal, a morte, não é? E aí Jesus dá origem a uma grande árvore enorme, que é a sua igreja. Que é a sua igreja. A igreja, na verdade, é onde as pessoas encontram abrigo espiritual, como os pássaros na sombra da árvore, contada no Evangelho. É na igreja que as pessoas podem descansar. Por isso não tem sentido fechar as igrejas no tempo de dificuldade do povo. O lugar onde o povo descansa é também o lugar onde o povo se alimenta da palavra e se alimenta da Eucaristia, principalmente. Aliás, o próprio Jesus fala isso, né? Ele se compara, então, a esse grão de trigo que é lançado na terra. João, capítulo 12, versículo 23 a 25, Jesus diz assim, aspas, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu garanto a vocês, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas se morre, produz muito fruto, ou muitos frutos. Fecha aspas. Palavras de Jesus. Certo? Então, ele mesmo se identifica como tal e o faz realizar na sua vida assim, não é? Então, a outra imagem é a mostarda, a partir do versículo 31 do Evangelho, a mostarda que cresce e incomoda. Porque a mostarda ela é uma planta medicinal e culinária, mas se não fosse, não servisse para um remédio nem para se alimentar, ela seria uma erva daninha, mas não é o caso, certo? Nós temos dois tipos de mostarda. Por ser uma planta que podia ser transplantada, ela é considerada dentro do Deuteronômio, capítulo 22, versículo 29, que é o Código do Direito Canônico, é inclusive, por ser assim, uma planta que não é muito aceitada, certo? Ou não é muito aceita pelo povo, só que pelo fato dela se disseminar com facilidade, aí então Jesus utiliza a sua imagem aqui. E também pelo fato de ser comestível e medicinal, não é? Porque assim é o reino de Deus. É comparado ao reino de Deus. O reino de Deus é indesejável para muitos que não querem, que não aceitam a Jesus, não é? E questionador das regras, certo? O reino de Deus é assim. Quem quer viver no mal não tolera o reino de Deus, a palavra de Deus, o bem, a justiça. Quem quer viver no mal. Então, daí o exemplo. Nós temos que ser capazes de encontrar algo de bom nas coisas que são desagradáveis na nossa vida. Se a mostarda era desagradável na vida, em sabor ou alguma outra coisa para alguns, mas ela tem isso. Ela tem o poder de se disseminar, tá? Por isso, a comparação com o reino de Deus. Nós temos que ter essa perspicácia, né? Então, nós temos que perceber que os frutos do reino de Deus, ele vai aparecer lentamente, tá? Uma semente lançada hoje, ela vai crescer lentamente no tempo de Deus e vai dar frutos depois. Quantas vezes eu já escutei mãe desesperada, meu filho é assim, meu filho não vem para a igreja, meu filho é assim. Aí eu digo, sempre disse, calma, a semente já foi lançada. Você já deu exemplo, já falou de Deus, pode deixar
que Deus tem o seu tempo e a sua hora. Muitas vezes é quando a mãe morre. Aí a pessoa lembra: bem que a minha mãe dizia assim, bem que o meu pai disse assim. É a semente que nasceu. A mesma coisa de Jesus. É necessário que a semente morra debaixo da terra para que brote. O agricultor sabe muito disso. E nós também. Não é assim? É ou não é assim? A gente põe a semente debaixo da terra e ela se transforma lá. Tá? É uma imagem maravilhosa. Linda. Uma imagem maravilhosa. Jesus realmente, ele não é sábio, ele é a sabedoria. Única e eterna. Certo? Coisas tão simples. Se você falar para um agricultor isso, ele na hora cai a ficha, ele entende na hora. Jesus falava dessa forma exatamente por isso, para pegar lá as pessoas mais simples. E aí se a gente sabe que se as pessoas simples de leitura, de coração, eles entendem, com certeza quem é mais sábio também e culto, com certeza vai entender. Daí então estas imagens bonitas, né? O que eu digo mais para vocês? Pequenos que sejam os gestos que manifestam o reino de Deus, fazem a diferença no mundo. Por pequeno que seja um gesto, um trato, uma esmola, uma ajuda, uma palavra, por simples que seja, faz uma diferença enorme na vida de quem está precisando. Tá? A semente divina tem o poder de se transformar e de frutificar. Então, não importa se nós somos incapazes ou se somos limitados. Entre acertos e fracassos, nós estamos no ritmo de Deus. Por isso é que nós cremos o seguinte: a semente vai dar frutos. A semente vai dar frutos. Deus, ele continua agindo com o seu amor, e que o poder transformador de Deus, que é o seu amor, vai com certeza dar frutos. Então vamos crer nisso e caminhar com muita alegria e com muita fé. Louvado seja nosso Jesus Cristo.